De alguma maneira o meu canal tem auxiliado milhares de pessoas desde que eu comecei. E ao mesmo tempo eu tenho recebido várias pessoas que estão trazendo depoimentos de sofrimento, situações muito difíceis que estão passando e a maioria delas ligadas à dependência química, ligadas a algum tipo de sofrimento que a pessoa não tem poder nenhum para modificar a realidade que está na sua frente. E como que o estoicismo se encaixa nessa situação? Porque um pilar estoico é a gente aceitar a realidade das coisas que nós não temos poder para mudar. Mas como que eu me comporto como indivíduo em uma situação como esta aqui que eu vou apresentar para vocês? Seja bem-vindo a mais uma lição estoica, vem comigo. Uma seguidora escreveu nos comentários um pedido de ajuda, um pedido de socorro, para a gente compartilhar com ela a nossa experiência. E ela disse assim: eu cuido da minha mãe que tem 88 anos de idade e tem Alzheimer. E além disso, o meu irmão mora com ela, ele é alcoólatra e usa drogas. Eu não estou suportando a situação. Alguém, por favor, me diz o que fazer? Você já tem a força necessária e deu o primeiro passo para procurar ajuda, mas procure no local correto. Mas para não deixar você totalmente sem resposta e tantas outras famílias e pessoas que têm problemas de dependência química no lar, eu deixo aqui 4 coisas que todos precisam aprender. Primeira coisa, a dependência química é uma doença, não é uma coisa de desvio de caráter, não é uma questão de personalidade, não é uma pessoa que tem má índole. Isso potencializa a pessoa a desviar o seu caráter, porque a dependência química é uma doença muito forte que modifica o comportamento e a capacidade da pessoa de ter empatia pelo outro. Enquanto o dependente químico não reconhecer que é uma doença, enquanto a família não reconhecer que é uma doença e decidirem viver num conflito de acusação, de culpa e de briga, nada vai avançar para uma solução para a cura dessa doença. Segunda coisa, precisa de tratamento profissional. Não adianta o dependente químico tentar convencer a família que ele vai parar, que ele vai conseguir sozinho, porque isso é uma manipulação. Todo dependente químico joga para frente. Ele não quer ficar internado sem a droga, ele está precisando da droga. Então quando ele fala para você, não, me deixa aqui, eu vou conseguir sozinho, não me interna não. E às vezes a família tem vergonha de internar o filho, tem vergonha de pensar como que as tias, o meu pai, a minha mãe, os vizinhos vão pensar. E essa vergonha faz a doença aumentar e o dependente ir cada vez mais para o buraco. Então descobriu, teve a informação, reconheceu que é uma doença, busque ou leve o seu filho ou seu parente ou seu amigo para o tratamento o mais rápido possível. E o que você não deve fazer, você não deve passar a mão na cabeça, dar dinheiro na mão dele, deixar ele fazer o que quer, não impor limites com medo dele ou por vergonha, por orgulho ou qualquer outro tipo de armadilha que vai fazer a situação piorar e piorar rápido. E esse tratamento que eu estou falando é uma internação, ele tem que ser separado da sociedade para ter a abstinência, a desintoxicação do organismo, da mente, para quebrar o padrão de hábitos pela busca da droga, os hábitos destrutivos e autodestrutivos que ele está praticando para mudar de lugar, mudar de ambiente e conseguir ter um passo a passo, que é o passo a passo dos alcoólatras anônimos ou algum método de recuperação da dignidade, do caráter e da personalidade desta pessoa. Existem 2 tipos de internação. A internação voluntária, que o dependente aceita a internação e a família acompanha. Existe a internação compulsória, quando o caso é muito grave e o dependente químico não tem mais condições de decidir por si. Terceira coisa, codependência. Todas as pessoas que têm relação direta com o adicto, com o dependente, são codependentes. Por quê? Porque o resultado da vida dessa pessoa, os comportamentos dessa pessoa afetam diretamente a vida daqueles que estão ao lado. Então, tudo que ele faz ou deixa de fazer te impacta financeiramente,
emocionalmente, impacta as suas relações com a sua família, impacta a sua produtividade, a sua carreira. Então tudo pode te afetar. Então você tem que aprender a se proteger, a entender como funciona um dependente e qual é a postura esperada de um codependente. Só que aí de novo vem o quê? Vem a tal da vergonha. Muitas pessoas que estão passando por essa situação, por ignorância, por falta de informação, relutam, resistem também em procurar ajuda em grupos de codependentes para estudar. Não basta ler um livro e assistir alguns vídeos da internet. Você tem que ir lá no local, no foco e aprender com pessoas que têm anos, que têm experiência, que estão sofrendo como você ao lidar com essa situação. Então você também precisa se modificar, precisa melhorar, porque muitas vezes o seu comportamento muitas vezes serve de gatilho para o outro procurar droga. Não que isso justifique, mas essa é a realidade, porque essa relação já ficou tão tóxica, tão doentia, que os dois precisam de ajuda. E às vezes você fala, não, meu filho, meu irmão, meu parente, você julga e coloca toda a culpa no outro, e você, que faz parte do ciclo familiar, tenta lavar as mãos e dizer, isso é problema dele, isso não é problema meu. Ele escolheu o caminho dele, azar dele. Isso não é ser humano, apesar de todo o sofrimento colhido com o dependente. Quarta coisa, é uma batalha espiritual. Se você não acredita em Deus, não acredita em religião, isso não vai mudar nada do que acontece. Porque no campo do invisível existem seres espirituais que estão batalhando para derrubar o dependente químico. Essa é uma maneira de destruir a pessoa, fisgá-la pelo ponto mais fraco, mais humilhante, porque a dependência química destrói a dignidade, destrói a humanidade, destrói a honra do ser humano, joga ele na lata do lixo, joga ele na sarjeta. Ele perde a identidade, perde o amor dos filhos, perde o amor e o carinho dos amigos, só não perde o amor de Deus, que não desiste nunca. E dentro desse grande conflito espiritual, o dependente químico precisa de muita oração, precisa de intercessores, precisa de pessoas que dobram o joelho e buscam em Deus a força necessária, no mínimo, para suportar a situação como codependente. E falando, Deus, haja conforme a sua vontade. Se tiver que salvar o meu filho, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe ou um amigo, faça a sua vontade. Enquanto ele não é salvo, me dê forças, lucidez e estrutura para agir de maneira correta conforme a sua vontade. E você que me segue sabe que eu sou cristão. Estou aqui falando sobre estoicismo com muita tranquilidade, sem que isso afete a minha fé, porque eu consigo separar uma coisa da outra e unir a melhor parte delas. E eu tenho para te dizer o seguinte: não tente fazer o papel de Deus. Não tente você decidir o que fazer e intervir na vida do outro que sofre, que é dependente químico, com o seu julgamento humano, com a sua capacidade limitada de perdoar para tentar resolver a situação do seu jeito. Aprenda, adquira o conhecimento humano profissional, busque ajuda conforme eu falei, mas deixe Deus agir, dê tempo ao tempo. Toda tentativa de recuperar um dependente químico deve passar por esses 4 passos, considerar essas 4 coisas. Dependência química é uma doença. O dependente químico deve reconhecer e procurar ajuda. O codependente deve reconhecer e procurar ajuda, e entender que é uma batalha espiritual. E esse ciclo, sabe quantas vezes pode se repetir em uma família? Várias vezes. 5, 6, 7 internações. Contudo, tente outra vez, porque só acaba quando acontece a morte. Enquanto há vida, há esperança. E nesse final de tarde aqui em João Pessoa, lembre-se, não importa quantas vezes a pessoa caiu, o que importa é quantas vezes a pessoa levantou. E a lição estoica de hoje é de Epiteto, que eu ainda não li, e ela diz o seguinte: tente a outra alça. Todo fato tem 2 alças.
uma pela qual pode ser carregado e uma pela qual não pode. Se teu irmão te prejudica, não agarres isso por sua má ação, porque essa é a alça incapaz de erguê-lo. Em vez disso, use a outra, que ele é teu irmão, que os dois foram criados juntos, e então estará segurando a alça que carrega. Eu não conheço a sua história, eu não sei qual o tamanho do problema que você está enfrentando, mas eu espero que a lição de hoje tenha alimentado o seu coração de esperança e te apresentado um caminho prático para te ajudar a sair dessa situação. E não desista, tente outra vez, tente quantas vezes forem necessárias. Um abraço e até o próximo vídeo.